Bom, meus jovens, então, né, continuando aqui com a lista, nós vamos fazer agora um exercício que é fenomenal, né? O exercício número 9 ele pergunta assim: quais são os inversos multiplicativos, né, em Z7? Certo? Deixa eu abrir aqui, vou botar assim, ó. Questão 9, né? Item A. Qual é o inverso multiplicativo de 5, né? Em Z7. Certo? Então o que acontece? A gente vai tentar determinar o inverso multiplicativo, né? Quando a gente está lá nos números reais, só para a gente recuperar as coisas, né? Se eu tenho A que é maior que zero, então o inverso de A gente bota assim, né? Que aí você vai ter A vezes A inverso volta para 1. Aqui a gente não vai usar essa notação aqui, tá? Não utilizamos esta notação com a barrinha, porque aqui é fácil cair fora dos inteiros. A gente vai utilizar isso aqui ainda. Então, o problema é, né? Determinar um x lá dentro que faça o quê? 5 vezes x seja congruente a 1 módulo 7, né? Porque o resto da divisão, aí a gente vai caracterizar este número x como sendo o inverso, né? Opa, x vai ser o 5 inverso. Que diabo de elemento é esse? A gente pode fazer que nem o outro lá de tentativa e erro. Falar, x igual a 1, não é. X igual a 2, não é. X igual a 3, não é. Por aí vai. Mas a gente vai fazer de uma forma diferenciada, né? Então presta atenção, ó. Tem que usar o teorema de Bezout para fazer esse exercício aqui. Dessa equação de congruência aqui, eu tenho que 5x menos 1 é divisível por 7, certo? Vamos botar assim, ó, da congruência acima. É bom escrever numa folha maior, né, cara? Tem espaço aqui para subir e descer. Temos que existe um y pertencente a Z7, tá ok, né? 5x menos 1 vai ser igual a 7 vezes y. Aí a bagunça aqui, ó. Eu botei o y em Z7 porque, né, a gente vai fazer a congruência. Mas aqui você pode pensar que é nos números inteiros. Eu passo aqui para cá, esse outro ali para ali. Aí fica 5x menos 7y congruente a 1. Certo? Então eu tenho isso daqui. O que essa equação está dizendo aqui, né? Está dizendo que o MDC entre 5 e 7 é 1. Máximo divisor comum, né? Isso aqui pelo teorema de Bezout a gente tem essa garantia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a divisão desses números aqui para tentar descobrir como é que eu escrevo o 1 como combinação linear de 5 e 7. Quem que eu tenho que multiplicar aqui o 5? Quem que eu tenho que multiplicar aqui o 7? Para que na hora que eu somar os dois, dê 1. Certo? Então, o que a gente vai usar? Vai usar o teorema de Bezout. A gente tem que escrever o 1 como sendo esta combinação linear aqui. Tá? Então, deixa eu lembrar aqui o que eu faço. Eu divido 7 para 5. 7 vai ser dividido para 5, né? Pera aí, vou botar aqui. Pelo teorema da divisão, a gente tem o seguinte: eu vou dividir 7 por 5.
5 vezes 1 mais 2. Aí eu tenho que chegar nessas divisões, fazer essas divisões aqui até chegar no 1 dos restos da divisão. Olha só. Então aqui eu vou dividir agora o 5, que era o cara que eu estava usando para dividir, né? Por 2. Então aqui é 2 vezes 2 mais 1. E aí agora eu vou dividir o que? Não tem mais. Ah, tá. Aqui já chegou no 1 aqui no resto da divisão. Esse é curto. Então olha só, eu fiz a divisão aqui, né? Aí agora eu vou escrever essa equação, isolar os restos em cada um. Restos das divisões. Espera aí que divisões aqui fica errado. Divisões. Isso. Então, ó, dessa equação aqui eu posso escrever que 1 vai ser igual a 5 menos 2 vezes 2. E o 2 vai ser igual a 7 menos 5 vezes 1. Certo? Eu devia botar esse 2 aqui até de uma cor diferente para não confundir, porque são dois 2, né? Vou botar aqui, ó. Esse aqui é esse 2, esse aqui é esse 2. E aí esse aqui é porque ficou o mesmo. Esse exemplo é exemplo não tão legal, porque tem número repetido. Então olha só, o que eu consegui fazer aqui quando eu soube que esse, né, o 1 era o MDC entre esses dois. Eu dividi um pelo outro até chegar no próprio 1, porque o resto da divisão, na verdade eles têm um MDC igual a 1, né? O máximo divisor comum é 1. E aí a gente utiliza essa informação para fazer o seguinte, tentar escrever esse 1 como combinação linear desses caras. Se for outro número aqui também vai ser mais ou menos a mesma coisa, você vai ter que encontrar os restos da divisão até chegar nesse carinha que está lá. Então a gente divide 7 por 5, depois divide o resto da divisão, né? Aí aplica de novo. Agora vai dividir o 5 por 2, para que a gente consiga isolar o resto da divisão, né? Esse exemplo é um pouquinho mais complicado, mas tudo bem. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever esta equação aqui como combinação linear só com 5 e 7. Porque esse 2 que está aqui é esse 2 aqui. Certo? Olha aí, ó. Então, a gente tem o seguinte. 1 vai ser igual a 5 menos 2 vezes 2. E esse 2 ali que eu botei é 5 menos 2 vezes 2, que é 7 menos 5. Agora eu só tenho termos que dependem de 7 e de 5, né? Agora eu posso botar assim, 5 menos 2 vezes 7 mais 2 vezes 5. Certo? Como eu botei lá? Botei 5x vezes 7y. Tá. Então agora eu vou juntar os caras que tem 5, ó. Então 5 vezes 3 menos 7 vezes 2, né? Isso aqui é a mesma equação, né? Olha só. Ou seja, eu tenho que 1 vai ser igual a 5 vezes 3 menos 7 vezes 2. Eita, minha folha acabou, né? Então esse cara aqui é o x e esse cara aqui é o y. E esse aqui é o y. Será mesmo, né? Então o inverso multiplicativo de 5 vai ser 3. Por quê? Se você fizer aqui essa equação módulo 7, vai sobrar o quê, né? Então se eu tenho que 1 é igual a isso daqui, então eu vou ter que 1 também, se é igual, né? É congruente a 5 vezes 3 menos 7 vezes 2. Se a gente fizer o resto da divisão por 7. Só que esse aqui é 0. Então a gente acabou de chegar no seguinte. 1 é congruente a 5 vezes 3.
módulo 7. Lembra lá que, né, do primeiro exercício dessa lista é você fazer aquelas propriedades lá da congruência e tal. Tão bonitinho, né? Então, olha só, como eu tenho que esse vezes esse é congruente a 1, esse é o inverso desse. Né? E claramente a gente pode observar que de fato é, porque 5 vezes 3 é 15, 15 menos 1 é 14. Né? Então 7 realmente divide essa bagunça aqui. E 5 vezes 3 é congruente a 1. Né? Só para concluir aqui. Agora a equação legal é essa, né? 3 é igual a 5 elevado a menos 1. Certo? 3 é o inverso de 5 módulo 7, né? Pelo amor de Deus. Não vai botar outra coisa aí não. Se mudar o módulo, muda o inverso. Belezura? Tranquilidade? De boa? Suavidade, né? Então era isso. Os outros exercícios são na mesma ideia aqui, tá? Você encontrar o inverso de 32 em 45, o inverso de 32 em 11, tá? E esses daqui são legais. Com as funções, para trazer um pouquinho mais de conteúdo. Belezura? Então, era isso que eu tinha para falar sobre exercícios aqui com vocês. Vou deixar esses vídeos lá no YouTube e depois a gente conversa na aula síncrona, tá bom? Abraço, gente. Até mais. Valeu!